Tá gravando. Vamos lá. Hoje é uma, um encontro, uma aula que eu acho que resume tudo que nós vimos até agora. Desde o início nós temos demonstrado que nós somos objetos de um feitor, nós somos criaturas, nós temos um dono. Este dono nos fez com um propósito. E neste propósito, inicialmente, nós tínhamos paz. Nós tínhamos descanso. O que é o descanso? O descanso é a gente permanecer na estabilidade. Quando você bate um bolo, né? Eu vou usar um exemplo aqui bem chucro, mas eu acho que atende o propósito. Você bate uma massa, você sova uma massa e você deixa ela descansar. Ela estabilizar ali os seus elementos, a sua composição. Quando Deus nos faz, né, Ele nos faz do pó da terra, nos molda só para o fôlego de vida e nos coloca num jardim e tínhamos repouso ali, nós atendíamos um propósito, nós estávamos em descanso, estabilidade, frugalidade, tudo em paz. Isso é descanso. E esse descanso, essa paz, essa harmonia foi perdida. Nós entramos em guerra. E a gente tem visto no caminhar dessas aulas aí que tudo gira em torno do descanso. Tudo gira em torno da reconciliação do ser humano com seu Criador. E o que Cristo, o próprio Criador, veio fazer nesse mundo para restaurar esse descanso. E talvez seja um dos assuntos mais maltratados pela igreja, mais mal compreendidos pelos crentes. Nós vamos ver aqui hoje. É o dia do Senhor. O domingo, um dia em 7, para que a gente seja lembrado nessa aflição da vida que ainda resta um repouso, que ainda resta um descanso. É sobre isso que nós vamos discorrer hoje. Deixa eu abrir aqui. Cadê? Meu slide está aqui. Pronto. Queridos, quando nós vamos tratar, né, do descanso, do dia do Senhor, a coisa que vem em mente são regras. A coisa que vem em mente é o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. E esse texto de Isaías, ele já mostra o que Deus não quer da gente. A gente vê muito isso e o ser humano ele é terrível para estabelecer uma estética, para estabelecer uma plástica meramente exterior, mas não ter uma transformação interna. E Isaías registra Deus, né, falando: pois é preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, e regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. O profeta Jeremias, ele comenta, né, não toque nisso, toque naquilo. E só de ler esse versículo nos passa uma canseira, né? Eu imagino Deus já a ponto de vomitar a gente, né? Ser só preceito e regra e não toque nisso, toque naquilo, um pouco aqui, um pouco ali. E essa obediência do quarto mandamento, né? Ou dos mandamentos de Deus em geral, mas especialmente o quarto mandamento, ele precisa vir do entendimento claro do que Deus quer trazer, qual que é o princípio eterno ali. Não é meramente lembra-te do dia de sábado para o santificar, trabalharás, etc e tal. Tem algo além. E a minha oração é que Deus desse a nós olhos, ouvidos, coração, porque esse mesmo profeta aí trouxe, como boca de Deus, Isaías 6, Deus fala, né? Porque eu não dei olhos para que vissem, nem ouvidos para que ouvissem, nem coração para que se arrependam e creiam. Foi Deus que privou o homem disso. E o ser humano, ele não acha isso não. Ele acha que é ele que está rejeitando a Deus e ele que impõe as suas regras.
E que Deus se apiede de nós nesse encontro de hoje para mostrar o privilégio que é o dia do Senhor. E o que nós perdemos quando nós deixamos de congregar, quando nós não estamos presentes na congregação dos santos, quando nós achamos que estamos fazendo favor a Deus. Isso é um pecado tão inominável, é abominação diante de Deus isso. Quando a gente vai falar dos mandamentos de Deus, né, os 9 mandamentos, tirando o quarto, que é o dia do descanso, né, eles são muito claros na nossa mente, né? Não mata, não rouba, não adultera, são coisas muito práticas. Mas o quarto mandamento, geralmente, não. Tem igreja aí que defende até que o quarto mandamento foi abrogado. Meu Deus, isso é antibíblico. Cristo deixa muito claro no Sermão do Monte, ele não veio abrogar a lei, ele veio confirmar. John Bunyan, o grande escritor, né, viveu na época do puritanismo, escreveu O Peregrino. Ele registra na sua biografia que este mandamento foi o que mostrou em um determinado momento da vida dele que ele não era convertido. Foi por causa do quarto mandamento que ele tropeçou e veio a entender posteriormente aonde ele tinha falhado. Porque ele estava tentando se justificar diante de Deus por obediência. E o quarto mandamento mostrou para ele que ele não tinha entendido nada. Ele não adulterava, ele não roubava, ele não matava, etc. E tal. Ele estava pensando que era uma coisa só exterior. Mas o quarto mandamento mostrou que a coisa é muito mais profunda. E nós vamos entender isso aqui hoje. E o dia do Senhor, o quarto mandamento, né, ele está ligado intimamente à união mística de Jesus Cristo com seu povo. O Cristo que é o Deus da aliança. O quarto mandamento, o dia do descanso, ele está intimamente ligado ao culto a Deus, a nos lembrar que ainda existe uma promessa final da volta de Cristo. Ele está ligado à nossa própria constituição ontológica, à intimidade, à esperança e à união com Deus. E se a gente for honesto, parar para avaliar, nós vamos ver que a Igreja de Cristo tem feito com esse mandamento hoje. É até um autoexame. O que eu, pastor Ricardo, o que você que está me ouvindo aqui tem feito com isso hoje. Vamos caminhar. Shabá, queridos, ou sabaton. Aqui onde eu tô passando o mouse, né, a palavrinha em hebraico aí eu trouxe pra curiosidade nossa, né? O hebraico a gente lê da direita pra esquerda, né? É daqui pra cá. Tá escrito aqui Shabat. E aqui o grego sabaton, da onde vem a nossa palavra sábado, né? E eu já queria deixar claríssimo aqui, sábado. Por favor, não vincule o dia da semana com o que está sendo defendido aqui na Bíblia. Infelizmente nós temos as seitas sabatistas, né? Os adventistas são os mais conhecidos, mas existem outras também, que defendem que é a fé em Jesus que salva, e se você não guardar o sábado, você está condenado. Os adventistas dizem que o domingo é o sinal do anticristo. Eles não nos consideram irmãos, nós somos apóstatas e carregamos o sinal da besta, do anticristo sobre nós, porque nós guardamos o domingo. Isso é para nos alertar, especialmente os cavalos de Troia que vão se chegando ao nosso meio. Tem um pastor muito conhecido do meio adventista, Rodrigo Silva. Foge dele. Um homem inteligentíssimo, arqueólogo, etc e tal, mas cheio de heresia, cheio de Ellen White, cheio de profetisa deles lá. Foge. E olha que isso aqui tá indo pra internet, hein? Eu não sou ninguém, eu sou um pastor de uma congregação que funciona numa quadra de futebol. Mas a quem eu represento aqui, que é o Cristo Rei, esse pessoal do Adventista coloca Jesus mais o sábado. E isso é falso. E isso eu posso dizer, isso é falso. Nós vemos aqui que
O dia do Senhor, meus irmãos, o dia do descanso, a gente muitas vezes pensa que ele está ligado ao Antigo Testamento, né? Esse negócio de quarto mandamento ficou lá no Antigo Testamento e o Novo Testamento é a graça, etc e tal. Só para vocês terem uma ideia, vai anotando na cabeça aí. O Antigo Testamento ele possui 23.148 versículos. Vamos arredondar aqui para 23 mil para ficar fácil, né, a conta. O Antigo Testamento tem 23 mil versos. O Novo Testamento tem 7.959. Vamos arredondar aqui, vamos por 8 mil. 41 versículos a mais aí, só para facilitar. 23 mil no Antigo, 8 mil no Novo Testamento. Quer dizer, o Novo Testamento é 1/3 do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Shabat ele é abordado 165 vezes. No Novo Testamento, o Sabaton, que é a transliteração do hebraico para o grego, né? Ele é abordado 67 vezes. Fala-se mais do dia do Senhor, do descanso, no Novo Testamento do que no Antigo Testamento. 0,84% dos versos falam do descanso no Novo Testamento e 0,71% falam do descanso no Antigo Testamento. É falado mais do quarto mandamento no Novo Testamento do que no Antigo. Isso já derruba essas falácias que colocam aí, que porque já passou, isso é do tempo da lei. Você vê, isso é mentira. Isso é mentira. Mais uma vez, a igreja não tem problema com os 9 mandamentos, mas ela não sabe o que faz com esse tal do quarto mandamento. Para que isso continua lá na Bíblia? E é isso que nós vamos tentar esclarecer aqui nessa noite. Quem lê para nós aí, abre o microfone, por favor. E leia para nós. O quarto mandamento está lá em Êxodo 20, de 8 a 11. Quem lê para nós? Eu tô meio rouco aqui, mas eu vou tentar. Por favor, Luísa. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Obrigado, Luísa. Queridos, vamos fazer mais um combinado aqui. A palavra hebraica, né, Shabá, ou o grego Sabaton, todo lugar que nós lemos ela na escritura, nós podemos colocar, ao invés da nossa tradução aí, né, que diz assim, lembra-te do dia de sábado, podemos colocar aqui tranquilamente, lembra-te do dia do descanso, lembra-te do dia do repouso. É a mesma coisa, para a gente já desvincular essa coisa de dia da semana. Lembra-te do dia do repouso, lembra do dia do descanso, lembra-te do Éden, lembra-te quando as coisas eram como deveriam ser, lembra-te do repouso, lembra-te do descanso. Nós temos o mesmo texto em Deuteronômio 5, de 12 a 15. Em Êxodo nós temos uma ênfase, né, mais nessa questão do Senhor, e em Deuteronômio a ênfase ela é deslocada, eu acho interessante isso. A ênfase ela é deslocada mais para a questão humana. Nós vamos entender isso aí. Deuteronômio 5 diz assim: guarda o dia de descanso para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Agora presta atenção nessa fala de Deus aqui.
Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do repouso. Cada um que acreditou em Jesus Cristo era escravo do pecado, vivia no Egito. E hoje nós somos libertados daquele maldito pecado e temos um dia na semana para nos lembrar disso, que existe uma promessa de pé. E aquele que verdadeiramente foi liberto do pecado, ele vai desejar com todas as suas forças que esse dia chegue, para que ele possa celebrar essa libertação da escravidão. Deuteronômio 5 é revelador quando ele diz: para que te lembres que você foi escravo no Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali. É o Senhor que te libertou. Vamos prosseguir, queridos. Vamos guardando isso em mente. Nós vamos abordar aqui uma história de Gênesis a Apocalipse. Olha o desafio, né? Já é 8h20. Se eu passar aqui uns 10 minutinhos, não briga comigo, não. Nós vamos fazer uma viagem de Gênesis a Apocalipse aqui. Coisa que poucos estudos fazem, né? Para dar um material bíblico do porquê do quarto mandamento. E nós vamos ver nessa abordagem de Gênesis a Apocalipse que nós tínhamos o Éden, que era o repouso com Deus, como eu disse aqui no início, né? O descanso, a paz com Deus. Nós temos a queda, que é a turbulência que entra na vida do ser humano. Nós perdemos o sossego, nós perdemos o repouso, nós entramos em confusão. Não há um que esteja aqui nessa sala agora que não esteja passando por uma luta, por um tormento, que não esteja com ansiedade, que não esteja sem descanso. Isso é a situação do ser humano. Nós vemos na história bíblica que Deus deixou um dia como um símbolo da restauração disso que foi perdido no Éden, que é o que a gente chama de Shabá, ou de Sabaton. Um dia em 7 vai ser para lembrar que ainda existe solução. Existe solução. E nós temos a vinda de Cristo, o próprio descanso. Acho que o Cláudio, você compartilhou a sua tela. Deixa eu ver se eu consigo desarmar aqui, mas eu acho que não, viu? Aí, ó, beleza. É porque eu tava tentando virar aqui. Não, tranquilo. Já saiu. Nós temos Jesus Cristo, que é o Deus, que é o descanso. Deus é o que nos falta, é o que o nosso coração está vazio, para a gente tirar toda a ansiedade, todo o medo, toda a aflição. E Jesus Cristo é a revelação desse descanso, o descanso que vem em carne. E por fim, a consumação desse descanso, a Nova Jerusalém, a promessa. É o motivo da gente não desistir, dar um tiro na cabeça. Porque a vida seria absurda, como Paulo diz: comamos, bebamos e morramos. Se não existe ressurreição, se não existe a Nova Jerusalém. Não tem significado a vida se eu não acreditar que existe uma restauração. E a igreja hoje tem demonstrado na prática que ela não acredita na restauração, porque ela não vive o símbolo que foi deixado entre nós para mostrar essa restauração, que é o dia do descanso, que é o dia do Senhor. Vamos caminhar. Vamos pegar cada um desses aí, olha. O Éden. Éden, o descanso perfeito. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Gênesis 1:31. Queridos, eu não sei se vocês já perceberam, os únicos 4 capítulos da Bíblia que são preservados do pecado é o capítulo 1 e 2 de Gênesis e o capítulo 21 e 22 de Apocalipse. É os 2 primeiros capítulos e os 2 últimos. Não tem pecado. Agora o resto, o pau quebra. É a desgraça do pecado nesse mundo. É a tormenta. Queridos, Gênesis 1 e 2 e o final de Apocalipse mostra a restauração daquela constância, desse descanso que a gente perdeu no Éden, né, que era lá, e que vai voltar.
É a calmaria com Deus, é a frugalidade, é a solidez. Vocês conseguem imaginar no Éden os atos criativos de Deus, ele criando o sol, buracos negros, galáxias, Deus estendendo as estrelas, colocando as distâncias luz de uma estrela para outra, ele montando as partículas subatômicas, todas as constantes universais trabalhando ali para que o universo pudesse existir, Deus criando os elementos, os metais, os não metais, os gases nobres, os radioativos, coisas que nós nem podemos manejar, Deus estava manejando ali. São esses mistérios da origem, a velocidade de luz, constantes gravitacionais, tudo encaixando, aquela fervelidão da criação do universo, tudo funcionando, tudo certinho, tudo aquela faixa de ajuste da criação é estreitíssima, não tolera erro, pequeníssima. A vida seria impossível se houvesse um movimento menor que um fio de cabelo nesse equilíbrio cósmico que Deus estava montando ali no início e que o mundo caído diz que é coincidência, que é Big Bang. Assim, é tão absurda a defesa dessa teoria que eu preciso mais fé para acreditar numa teoria do Big Bang do que para acreditar em uma mente inteligente infinita que criou todas as coisas. E é esse trabalho divino, deixa eu pegar minha água aqui, é esse trabalho divino, obrigado, bem, que está ali trabalhando e gerando essa estabilidade da criação, sem perturbação, sem oscilação, sem degeneração, sem entropia, tudo calmo, a calmaria em meio à fervelidão cosmológica. Se vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer com calmo, é tudo encaixado, tudo certinho, tudo funcionando perfeitamente, um ajuste assombroso. E nisso nós, a raça humana, nós somos criados como sendo a coroa desse momento que Deus está realizando ali nesses 7 dias. O homem é a coroa da criação. Olha o que o Salmo 8 diz. Quem abre aí lê o Salmo 8 para nós. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitastes força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembre? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Queridos, preste atenção no que o salmista está dizendo aqui. Eu imagino o salmista contemplando os céus à noite, né? Aquela época dele não tinha energia elétrica, não tinha nada, né? Aquela escuridão, aquele breu. O céu devia de ser uma coisa, assim, assombrosa, sem poluição, sem nada, né? Para tampar o céu. E ele adorando a Deus, vendo a criação de Deus. E lembrando, né? Exatamente do Gênesis. O Senhor expôs esse céu, a tua majestade está nele, o Senhor estendeu as estrelas, a terra é magnífica. O salmista contemplando a criação de Deus, e aí ele, daquela imagem gloriosa, ele olha para dentro de si mesmo e vê a miséria do homem, o que nós somos. E aí ele questiona, né? Ô Senhor, o que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem para visitá-lo? Só que aí ele volta e olha para o céu de novo. Essa é a esperança, irmãos. Nunca deixem de fazer isso. O salmista aqui, ele beirou aqui uma melancolia, uma tristeza, né, de ver o pecado, de ver a condição humana. Só que ao mesmo tempo ele lembra e olha para o céu de novo. No entanto, fizeste-nos por um pouco menor do que o próprio Deus, e de honra e de glória o coroaste. Nós só não éramos Deus, irmãos. Vocês estão vendo a gravidade do que aconteceu no Éden?
Nós éramos maiores do que os anjos, imagem e semelhança do Senhor. Anjo não tem imagem e semelhança de Deus. Só isso aí já destrona qualquer tipo de criatura diante de nós. Ninguém recebeu isso. Honra e glória por ser imagem e semelhança do Criador. Essa é a nossa condição lá no Éden, de repouso, de descanso, de calmaria. Calmaria entre nós, com a criação, nós com o Criador, sem guerra, sem conflito, sem enfado, sem canseira. Era coisa estabelecida. Nós caminhávamos com Deus na viração do dia. Gênesis fala isso, ó. Deus no final do dia vinha andar com Adão. Falou, Adão, vamos bater um papo aqui. Eu imagino, eu não consigo pensar num negócio desse. Um relacionamento totalmente límpido, totalmente claro, totalmente franco com as criaturas, com a própria realidade que Deus criou, com o próprio Deus. Nós atendíamos o propósito para o qual nós somos feitos. Nós reconhecíamos a nossa essência. Olha, eu sou um objeto da feitura de Deus. Nós reconhecíamos a nossa natureza, a nossa substância. Estávamos satisfeitos com aquilo, descansados com aquilo. Mas aí vem o mas o homem, né? Essa é... Oh, meu Deus. Eu não sei o que eu faço num negócio desse. Essa calmaria, queridos, esse descanso, essa paz, essa frugalidade, essa estabilidade foi perdida. Irremediavelmente. Você tem noção do que é a queda do homem, o pecado? Quando o homem desiste, escolhe uma realidade que não existe e ele não pode voltar atrás mais. Eu chamo aquilo de o erro perfeito. O erro perfeito. Acabou. Acabou. Quem lê para nós? Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o fruto e comeu, e deu então ao marido, e ele comeu. Abriram então os olhos, e percebendo que estavam nus, cortaram flores e figueiras e fizeram cintas para si. Obrigado, Ellen. Queridos, essa aí foi a queda. O descanso foi perdido. A nossa paz, a nossa estabilidade foi embora. Tudo é tumulto. A negridão do entendimento foi instaurada. Aquilo que era límpido se tornou nebuloso, aquilo que era claro ficou duvidoso, o que era franco se tornou interesseiro, se tornou egoísta. Nós nos curvamos para dentro de nós mesmos. A nossa natureza, a nossa essência foi alterada. Houve uma deformação no nosso ser. A humanidade, neste momento, ela perde a direção. A escravidão foi instaurada pelo nosso próprio erro. Presta atenção, Cris. Sendo a maior de todas as criaturas constituídas por Deus, nós tínhamos uma enorme responsabilidade e nós jogamos isso na lata de lixo. Vocês têm noção do que nós fizemos? O nosso valor não era um valor intrínseco.
Era um valor derivado. Era do que Deus disse de nós. Vocês são minha imagem e semelhança. Vocês são co-regentes nessa terra. E olha o que nós fizemos com isso. O descanso foi perdido, queridos. Acabou o Shabá. Acabou o Sabaton. Não havia mais paz. Nós entramos em guerra contra nós mesmos, contra a criação, contra Deus. R.C. Sproul é um teólogo que morreu em 2018. Ele tem um livro muito interessante, chama Eleitos de Deus. Ele registra nesse livro que cada átomo desse universo declarou guerra contra nós no momento em que nós negamos a própria realidade. Tudo coopera para a nossa destruição depois da queda. Tudo. Doença, a própria entropia, né? Os corpos tendem à degeneração. Nós perdemos a satisfação. Nós somos murmuradores natos. Nada tá bom para nós. A gente sempre vai botar defeito em alguma coisa. A gente sempre vai reclamar. Nós abandonamos a fonte da vida. Nós somos criados para Deus e nós desistimos disso. E toda doença, toda angústia, depressão, tudo que você achar de ruim que acontece, vem desse fato. Esse repouso, essa estabilidade, a quietude acabou. Nos tornamos escravos, queridos, daquilo que nós deveríamos usufruir. A gente tinha que usar a criação, mas é a criação que nos usa. Especialmente dinheiro, poder. A gente vê isso onde a gente se submete. Angústia, irmãos. É só cada um olhar para dentro de si aí, ó. Medo, aflição, depressão, desconfiança, ira. A vida foi perdida. Acabou o repouso, acabou o Shabá. Morremos em delitos e pecados, é o que o apóstolo Paulo diz. Nós fomos tragados para dentro de nós mesmos e enjaulados na morte. É quase que uma espécie de buraco negro em carne que nós somos. Não tem jeito da gente fugir da gente mesmo. Gênesis 6,5 vai registrar assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Vocês entenderam o que Deus está dizendo aqui? Hoje você vai nos livros aí de autoajuda, de coach, nos programas de televisão, na cultura produzida, e tenta achar algum valor ainda na raça humana, alguma luz, alguma virtude. Aí você vem para a Bíblia e a Bíblia diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Deus está falando aqui é de mim, é de você. Não é do outro lá que está longe, não. Nós fomos afastados, expulsos. Nunca mais teríamos sossego, queridos. Nunca mais participaríamos da calmaria e do repouso. Gênesis 3, 23 e 24 registra assim: o Senhor Deus, por isso, pelo pecado, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. É impossível ao homem resolver o problema dele. Você pega essas teologias de hoje, né? Teologia arminiana, teologia do processo, teologia católica, o que você quiser colocar aí. É antibíblica. Porque elas batem de frente com a revelação da Escritura de dizer que ao homem é impossível salvar-se. É impossível restabelecer o repouso. E essas teologias do inferno têm defendido o contrário, dando um poder para a humanidade que ela não tem e trazendo assim mais canseira, mais enfado, mais desesperança, mais frustração, depressão e angústia. Queridos, todo anúncio de tranquilidade e paz que o mundo oferece hoje é falso. Jesus ele afirma
que a única paz, que o único repouso, o único descanso é ele que pode dar. É o verdadeiro repouso. Se a gente for em João 14, 27, a gente vai ver assim, eu já te passo a palavra, Ellen. Eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A única maneira do repouso ser reconstituído é por meio dessa promessa. Havia um Éden, onde o descanso imperava. Hoje temos o mundo que jaz no maligno. E o homem é um fantoche de Satanás trabalhando para a destruição. Diga lá, Ellen. Pastor, muitas das doenças que eu falo assim, do homem, nossas, né? São doenças espirituais, doenças da alma mesmo, não são? Com E certeza. a gente costuma colocar a culpa... Porque depressão não tem como a gente comprovar, tipo, um exame de sangue. Não tem. Você está certo. Sem contar que muitos outros exames também de várias outras doenças, eu não vou saber citar algumas agora, a gente também não consegue comprovar. Exatamente. Né? Dão nomes, né, para as doenças, mas são doenças, sim, que falam, não, você precisa fazer terapia, você precisa tratar, mas são coisas que são tratamentos passageiros, momentâneos, que não trata realmente a causa, né? E acho que a única causa que pode ser tratada é com Cristo, né? Aliás, Exatamente Cristo... isso. Exatamente isso. Queridos, a Ellen tocou num ponto. Eu não sou um louco aqui de desencorajar alguém, por exemplo, que está em depressão, sem vontade de viver, deprimido na cama, perdendo dias de serviço, não tendo paz. Começou um tratamento médico ali para amenizar esses sintomas. Ele vai sim fazer uso de medicação, vai no médico ser acompanhado, mas ele está tratando somente a febre. A febre é a reação do corpo a um patógeno que está provocando aquela febre, para mostrar, ó, tem um problema. A depressão é exatamente a febre. Ela está demonstrando, ó, tem um problema aqui. Esse problema tem que ser tratado. E não vai ser psicologia, não vai ser coach, não vai ser livro de autoajuda, não vai ser nada. Só Deus é o tratamento para isso. Você vai poder amenizar ali sintomas, caminhar mais um pouquinho, mas se a raiz do problema não for tratado, não tem solução. Não tem. Eu não digo isso aqui com alegria, fazendo chacota de quem passa por isso. Eu já tive depressão, queridos. Eu era muito implacável com pessoas com depressão e eu pensava assim, a pessoa tá com depressão, isso é falta de serviço, a pessoa tá com muito tempo sobrando, fica pensando nessas bobagens, até que Deus foi e me mandou uma para eu entender o que é uma depressão. Aí eu passei a ser menos implacável com quem passa por isso. Mas a realidade é que a causa tá lá no profundo. A depressão é só a reação a esse problema, a perda do descanso. É uma das reações da depressão. Medo, angústia, ansiedade, tudo. É mostrar que acabou a paz. Acabou a paz. Há um problema. Vamos continuar, queridos. Ô pastor, senhor, você apostaria a sua casa que a humanidade vai melhorar logo, ou você apostaria sua casa que o futuro é trevoso? Eu não aposto nada, eu vou na Bíblia. Jesus Cristo falou que a coisa só vai piorar, meu cara. Pois é, eu digo isso porque eu não consigo entender pessoas que acreditam que esse mundo vai melhorar, que tem evolução, igual os espíritos. É antibíblico. Isso é meramente antibíblico, isso. Pois é. Então, assim, eu já desisti. Níveis. Eu já desisti da humanidade. Eu já não tenho esperança nenhuma nisso aí. Eu já cansei, eu já chutei o pau da barraca. Eu já tô cansado disso aí, sabe? Já passei por muita depressão, vendo as coisas do jeito que estão, e não... Você tenta falar com qualquer pessoa, parece que as pessoas estão cada vez mais surdas.
e, sabe, chegar a um ponto em que as pessoas não conseguem nem entender o que está acontecendo, a gente pensa assim, gente, pois é, você fez todo esse discurso bíblico aí, a respeito de tão maravilhoso que o ser humano era, né? Isso. Assim, vamos conjugar o verbo no passado, era, né? Era. Hoje o ser humano é um idiota, pastor, porque nem esse básico ele consegue enxergar, as pessoas estão fazendo fanfarra numa melhora tecnológica e vendo que o espiritual, o moral, não vendo que o espiritual, moral, o ético só vai para o brejo e as pessoas não estão conseguindo nem viver, as pessoas que têm um pouco de sensibilidade não conseguem nem viver mais com paz, sabe? Porque o prospecto é claramente negativo e é o pior possível, sabe? Eu acho assim que não dá pra gente ficar dando murro em ponta de faca, porque você realmente vai sofrer muito, sabe? A vida vai ficar insuportável. Ô João, por isso que ter os óculos de Cristo é importante. O mundo não tem solução. Existe um povo que Deus separou para a glória do nome dele, para que a promessa dele permaneça de pé. Durante a história, Deus vai resgatando este remanescente, que nós não sabemos quem são, que a Bíblia chama de eleitos, e que Cristo diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E o que nos dá resignação e força é que existe um porvir, como eu disse aqui, porque se não fosse isso a gente já tinha se matado. E nesse porvir nós estamos chamando deste mundo estas pessoas que Deus amou e que vão ouvir a palavra dele. Essa é a motivação da vida. Qualquer coisa fora disso é desgaste. Por que nós pregamos o evangelho? Porque eu tenho certeza de que os eleitos vão ouvir. Porque se eu fosse, por exemplo, o arminiano ele acha que há muita argumentação para que a pessoa seja tocada e aceite a oferta do evangelho. Rapaz, eu nunca ia pregar o evangelho numa condição dessa. Isso que você falou. É isso que você falou. O mundo acabou, meu filho. Agora, por que eu prego? Porque eu tenho a certeza que Deus vai glorificar o nome dele na salvação daqueles mais improváveis que possam responder ao chamado do evangelho. Inclusive eles vão ouvir. Olha que coisa. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. O mundo que está morrendo, o mundo que Pedro diz está sendo entesourado para o fogo. Deus possui uma aliança com aqueles que ele vai resgatar desse mundo. E nós, os que cremos, fazemos parte disso. E estamos em marcha gloriosa atrás do Cordeiro de Deus, rumando para Canaã celestial. Vocês estão vendo, irmãos, o que o João tocou aqui? Esse é o motivo da vida. É a restauração desse descanso que foi perdido. É o que nós estamos estudando aqui agora. É a restauração que Jesus veio trazer, o próprio Deus que se fez carne. Vamos continuar, queridos, vamos continuar. Restauração. O dia símbolo, a restauração do descanso. Então nós vimos que havia um descanso, o descanso foi perdido, e da onde vem toda a mazela da humanidade. E Deus podia ter sido simples e justo, chutado o balde e largado a gente para lá. Falou, vai, pode ir, vocês estão caçando confusão, pode ir embora. E o apóstolo Paulo, ele diz, queridos, lá em Romanos 5, que de Adão até Moisés imperou a morte. Olha que constatação que Paulo fez. De Adão até Moisés imperou a morte. E não tinha nem a lei escrita em tábuas de pedra, porque Moisés vai registrar a lei de Deus em tábuas de pedra. Então, Paulo está afirmando o seguinte, olha, não tinha lei escrita em tábuas de pedra, porque a lei estava escrita no coração de cada ser humano. E a quebra da lei, que é o pecado, gera morte. Mas Deus, queridos, ele nunca se deixou sem testemunho nesse mundo. Isso está lá em Atos 17. A morte é o símbolo dessa queda, dessa falta de descanso, do repouso que foi perdido, é o pecado. A morte é o salário do pecado. A morte, na fala de Paulo, não é apenas o fim da vida física.
São todas essas mazelas que se abateram sobre a terra por causa do pecado. Tudo se tornou um problema, tudo é canseira, tudo é enfado, tudo é pesado, tudo é angustiante. Mas em Moisés chega o momento de Deus avançar nessa revelação dele para nós, para o homem caído. E Deus escolhe uma nação para mostrar o que nós somos e quem ele é. Ele, Deus, é bom e nós, maus. Deus escolhe um povo para poder trabalhar nesse povo e mostrar para a humanidade, naquele povo chamado Israel, a falência do ser humano. Israel foi constituído, queridos, como um estandarte para Deus mostrar ao mundo que o homem falhou. O homem falhou. Israel negou o nome de Deus, Israel idolatrou outros deuses. A humanidade nega o nome de Deus, a humanidade idolatra outros deuses. É exatamente o reflexo. Deus separou uma amostra. Quando a gente quer fazer um teste, né, de um grande número de indivíduos, a gente escolhe uma amostragem e aquela amostragem ali vai dar prova. Eu já trabalhei na área da mecânica, no 5 de contagem, e eu trabalhava no controle de qualidade das peças que chegavam. A gente recebia lá 1 milhão de peças. Aí nós tínhamos lá a tabela da ABNT, direitinho, ISO 9000, qual que é a amostragem desse item? A amostragem de 2% tem que ser feito esse teste. Aí dentro dessa amostragem a gente constatava. Deus pegou uma amostragem, o povo de Israel, para mostrar, olha, vocês falharam. É interessante isso. E para isso acontecer, Deus entrega 10 mandamentos para esse povo e tudo o que implica desses 10 mandamentos. A mais sublime e pura manifestação dos céus, a lei de Deus, lei que inclusive encarnou, porque Jesus é chamado a palavra é chamado de o verbo encarnado. Essa manifestação foi entregue ali no Monte Sinai em forma de palavras. É o que nós lemos aqui, Êxodo 20, e Deus estabelece o sinal que ainda resta um repouso no 4º mandamento que nós lemos aqui. Êxodo capítulo 20, de 8 a 11. Então, queridos, prestem muita atenção. Havia um descanso, o descanso foi perdido, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E começou esse trabalho aqui no Monte Sinai de uma forma mais enfática, entregando a lei dele para mostrar que existe um problema para nós. Todo o ensino, queridos, do 4º mandamento, do descanso, do repouso, ele aponta para confiança e fé. É o que nós não temos por natureza. Nós não confiamos em Deus, queridos. Nós crentes, eu estou falando com gente crente aqui nessa sala. Ah, mas eu confio em Deus, eu tenho fé. Ah, é mesmo? Por que você está ansioso aí com o dia de amanhã, o seu trabalho, a sua família, seus filhos, sua esposa, seu marido? Por que você está ansioso com o que vestir, com o que comer, com o que beber? Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E faz de Deus mentiroso. A gente anda ansioso, irmãos. Eu estou falando aqui por mim. E eu choro diante de Deus, o Senhor perdoa o meu pecado de ansiedade, porque o Senhor é o Deus da provisão, é o Deus do descanso, e eu não consigo ter paz. E tudo começa em a gente reconhecer que temos um problema. E a lei de Deus foi dada para isso, para mostrar que a gente tem um problema. É para tirar os olhos de nós, para tirar os olhos de qualquer outra criatura, daquilo que nos cerca, e dedicar a Deus, recolher, como Deus registra, né? Você vai recolher o dobro no 6º dia, para não precisar recolher no 7º. Deus, ele pega uma estrutura temporal, espacial, que é um dia em 7, para julgar na nossa cara, olha, vocês não conseguem nem guardar esse dia, nem mostrar que vocês confiam em mim, que eu vou provisionar para vocês o dia a dia, o sustento, para vocês pararem no 7º dia, para me adorarem. Não se desgastar com trabalho, com comércio, com qualquer tipo de serviço no 7º dia, pois é Deus quem nos sustenta. Deus já vai mostrando no 4º mandamento que nós temos esse problema.
Olha Êxodo 16, 23. Quem abre aí para nós e lê, por favor. Respondeu-lhes ele: Isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Queridos, olha que interessante. Deus ele usa de um simples ato de, olha, no sexto dia, recolhe em dobro. Porque no sétimo é o dia do Senhor, vocês não vão poder recolher. Então confia que vocês vão ter. É tão maravilhoso isso aqui que Deus manda recolher o pão nosso de cada dia, já aqui. Ele fala assim, se você tentar recolher além do que eu ordenei e tentar guardar, vai dar bicho, vai apodrecer. E era exatamente isso. E o povo era teimoso, igual a gente. A gente fica ansioso, não, porque eu tenho que juntar, porque eu tenho que ter, eu tenho que acontecer. E a gente vai se submetendo a uma escravidão tal para as coisas materiais que a gente perde a noção disso. A gente troca família, a gente troca a igreja, a gente troca saúde, porque a gente acha que o trabalho é o que vai nos garantir um futuro. O trabalho que, queridos, por favor, trabalho é uma bênção, mas as coisas estão sendo pervertidas. O trabalho tem que nos servir para a nossa subsistência. Não é o contrário, a gente servir ao trabalho como escravo, como era aquele povo lá no Egito. Gente, o Êxodo é a pintura perfeita da libertação de Deus do seu povo, da escravidão do pecado. Quando Moisés, o libertador, chega lá para Faraó e fala assim, ó, o Deus de Israel mandou se soltar o povo dele, deixa meu povo sair do Egito. O que Faraó vira e fala? Quem que é Deus? Esse povo tá faltando serviço para eles, porque está caçando adorar até um Deus aí que a gente não pode nem ver. Eu vou dar mais serviço para esse povo. É exatamente isso que acontece quando há um movimento de qualquer crente para tentar adorar a Deus e se libertar do medo, da escravidão, da angústia. O mundo vai se voltar contra ele para tentar colocar mais fardo, mais peso, até com coisas prazerosas, viu? O próprio entretenimento, eu tenho batido nisso. Redes sociais, quantas horas as pessoas não estão passando ali no celular, rolando tela em Instagram, rolando tela em Facebook, e não lê uma Bíblia, não faz um estudo, não faz uma oração. São esses fardos que Faraó ainda continua colocando sobre o povo de Deus. Mas a palavra de Deus permanece. Colhe aí, desse jeito, o dobro no sexto dia, porque no dia do Senhor vocês vão me adorar. E não adianta, querido, se você tentar quebrar essa ordenação divina, não resolve. Quem lê para nós o texto em tela aí? Então disse Moisés, comei hoje, porquanto sábado é do Senhor. Hoje não achareis no campo. Olha isso, queridos. Aquelas pessoas que no dia do Senhor, o dia para ela lembrar que ainda existe um repouso que vai ser restaurado, elas são impertinentes e tentam adiantar trabalho, adiantar estudo, tentam se entreter, não, porque eu não posso na segunda até sábado, mas aqui hoje eu vou me esbanjar no entretenimento, vou fazer... Queridos, não acha. Vocês estão percebendo que não é o trabalho, não é o estudo, não é o entretenimento que vai restaurar o repouso, o descanso da sua alma. O vazio vai continuar, a angústia vai continuar. Não acha! É o que está escrito aí, olha. É o princípio eterno. Não adianta sair no dia do Senhor para procurar a restauração fora daquilo que Deus determinou. Não vai achar. Não achareis no campo. O próprio povo do Senhor, eles não aguentavam o dia do Senhor. Tem um texto em Amós, e que pode nos funcionar muito hoje. Quando a pessoa está lá na igreja, né, ela vai lá cultuar
o Senhor no dia do Senhor. Aí ela tá lá na igreja, a mente dela viajando. Não, porque quando chegar em casa eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou adiantar tal coisa, vou estudar, vou não sei o quê. E ela doida ali olhando no relógio, e esse pastor que não acaba a pregação, e esse tanto de música que canta, e ela não aguenta estar ali na igreja, ela tá ali por um rito, um ritualismo. Amós registra, Deus fala, Amós 8, de 4 a 7, Deus fala assim: ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruí os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais? E o sábado, né, o descanso, para a gente abrir o celeiro de trigo, diminuindo efa, aumentando o ciclo. Olha só, o cara estava no dia do Senhor, lá no templo, na igreja, e além dele não estar aguentando aquilo ali, já querendo abrir o comércio dele, o serviço dele, já pecando, ele queria aumentar o pecado dele mais ainda. Ele falava assim: eu vou diminuir a balança, eu vou colocar balança enganosa, procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos o pobre por dinheiro e o necessitado por um par de sandálias, e vendermos o trigo, é o refúgio do trigo que eu vou vender. Vocês estão vendo o espírito do cara? É aquele cara que estava lá no templo, com a mãozinha levantada, cultuando a Deus e tudo, mas a mente dele está nisso aqui, ó. Ele não aguenta mais o dia do Senhor. Quando é que isso aqui vai acabar? Esse cara aí que você descreveu desse jeito aí, dessa passagem, esse cara é terrível, né? Ô João, é a gente, viu? É, eu sei. É a gente, cara. Se a gente não tomar cuidado, nós entramos... Essa semana a Mirka me mandou uma notícia, um pastor aqui no Céu Azul, bairro Céu Azul. Não sei qual denominação que é, qual igreja que é. Pastor foi denunciado por pedofilia. Na hora, eu falei assim: Senhor, me livra de um negócio desse. Foi outro pastor? Não é aquele outro pastor, João. Outro pastor. Foi: meu Senhor, me livra disso. Porque é o mesmo sangue que corre aqui, corre nas veias lá. É terrível, terrível. É, assim. Mas você estava falando, é um texto de Amós, né? Isso, Amós 8. O descanso, queridos, é para nós. O descanso é para nós. Não é um rito que Deus deseja. Não é um ritual que Deus exige para ficar impressionado, para ficar satisfeito. O meu povo está aqui na igreja e Deus está lá observando e batendo palma para a gente. Não, queridos, nós perdemos o repouso no Éden. E nós experimentamos a restauração desse repouso no dia que Deus instituiu para que nós sejamos restaurados. Deus nos deu o sábado. Nós precisamos do sábado. Olha o versículo aí em tela. Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Por isso ele, o Senhor, no sexto dia, vos dá o pão para dois. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Israel aqui, ele é como um menino, né? Tem vezes que quem já teve filho aqui sabe, né? O menino é pequeno. E muitas vezes ele não entende algumas regras da nossa casa. O menino tá perturbando tanto, né? Alguma coisa que você pega o menino, dá nele uma chacoalhada, o menino fica quieto. É Deus com o povo aqui, conosco. Fica quieto! Eu vou garantir isso. Por quê? Porque Israel é uma igreja infantil, ela tá na infância. Deus está tirando um povo bruto de dentro da escravidão para ensinar esse povo que ele é o Deus da restauração. Ele é o Deus que vai manter a promessa. E esse povo está caminhando e crescendo até o dia da chegada do próprio Deus entre nós. Até o dia que Deus se revela como nosso descanso. Aquilo que foi perdido lá no Éden. Aquilo que Deus deu testemunho um dia em 7, para que a gente se lembre desse descanso do Éden que foi perdido, para que a gente tenha esperança de restauração. Deus vai restaurar a situação nossa de novo. E na plenitude dos tempos, a substância divina. Irmãos, a nossa confissão de fé, ela tem um termo tão sensacional, porque ela tratando das profecias, das promessas, dos rituais do Antigo Testamento, a nossa confissão vira e fala assim: mas quando Deus, a
própria substância vem, tudo aquilo que era sombra acabou. Tabernáculo, candelabro, arca da aliança, sacrifícios, oblações, tudo o que apontava para a redenção do povo de Deus, a própria substância divina veio, o nosso descanso encarnado, o verdadeiro sábado desceu nessa terra para resolver o nosso problema, queridos. Olha, Jesus Cristo, ele tocou terror no meio daquele povo, cara. Eu gosto disso, viu? Esses fariseus cheio de regra, cheio de coisinha, né? Jesus Cristo veio quebrar tudo aquilo ali, olha. Jesus Cristo colhia espiga de milho no sábado, tá lá em Mateus 12, Marcos 2, Lucas 6. Jesus Cristo curava no sábado, Mateus 12, Lucas 13, 14 e João 5. Olha, a própria libertação da mulher que estava debaixo, curvada, né? Era escrava. Ela foi livre em Lucas 13, versículo 16, mostrando a libertação dessa mulher. Jesus ensinava, Marcos 1, Marcos 6, Lucas 4, Lucas 6. Jesus, ele tocou o terror no meio daquele povo que achava que o dia do Senhor era meramente uma regra. Eu vou guardar o sábado, eu vou sentar aqui na cadeira, eu não vou nem piscar, porque se eu piscar eu tô quebrando o dia do Senhor. Era assim que era entendido. Eles não tinham entendido ainda que o descanso era para ser prazeroso, era para eles lembrarem que ainda existe uma restauração que Deus vai providenciar. Queridos, Jesus Cristo, ele vira e fala assim: olha, você solta um boi da manjedoura para comer no sábado. A circuncisão acontece no sábado. O sacerdote, ele está no templo trabalhando no sábado. Jesus, ele joga na cara daquela religiosidade toda que eles mesmos, de acordo com aquilo que eles defendiam, eles violavam o sábado, mostrando que eles não tinham entendido nada em relação ao dia do Senhor, em relação ao sábado. O Filho do Homem é Senhor do sábado, queridos. Lucas 6:5. Vocês estão vendo que Jesus, ele pega o Éden, aquele descanso que foi perdido, e traz ele para nós. A própria pessoa de Deus no nosso meio. O nosso descanso. Nós precisamos do sábado. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Tem Marcos 2:27. Irmãos, eu espero que nessa altura do campeonato vocês já tenham entendido que aquele que acorda de manhã no domingo e fala assim: será que eu vou na igreja hoje? Não, mas hoje tem o jogo de futebol tal. Hoje tem a corrida de Fórmula 1. Hoje tem a festa de aniversário de fulano. Não vou na igreja não, vou lá na festinha. Qualquer coisa que você quiser colocar. Você consegue entender a loucura que é a gente pensar num negócio desse? O que nós estamos perdendo não é meramente um ritual para eu ir na igreja e ficar enfadado, dormir no culto, torcendo pro tempo passar rápido para eu ser liberado e voltar para casa. Não é para acontecer isso. Esse não é o sábado do Senhor. O sábado é o meu anseio de saber que ali eu estou sendo trabalhado. Os meus olhos da carne, os meus ouvidos da carne, eu não vou conseguir entender matematicamente o que está acontecendo ali com o meu espírito. Mas no dia que eu estou no dia do Senhor, guardando o dia do Senhor, eu estou sendo refeito à imagem do varão perfeito, sendo refeito à imagem de Jesus Cristo. Olha, queridos, quem lê para nós esse texto que tem em tela aí? Se alguém adora a besta... Pode ler. Pode ler, querida. Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum. Obrigado, Rafaela. A palavra que eu deixei marcadinha aí de vermelho é sabaton. Vocês estão vendo que
não é o dia. Eu tento ser o mais claro possível para mostrar o privilégio que nós crentes temos de ter descanso, de ter sabatom. Esses aí que Deus já preparou e que vão adorar a besta, vão adorar a imagem e que vão receber a marca nas suas mãos e na sua testa. Eu não vou entrar aqui em detalhe para a marca da besta, né? Não é a finalidade desse estudo. Eles não têm sabatom. Eles não têm descanso algum. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. É um texto muito conhecido. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis sabatom para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vocês estão vendo o que Jesus está nos chamando a experimentar quando nós estamos especialmente reunidos no domingo, no dia do Senhor, para sermos abençoados naquela reunião, nós experimentarmos o sabatom de Cristo, o sabatom da nossa alma. A nossa percepção precisa mudar, irmãos, para a gente não colocar em jogo se eu vou ou se eu não vou na igreja no domingo. A decisão de estar presente na igreja, no meio... Quando eu digo igreja aqui, por favor, hein? Não entenda construção, prédio, não. É o ajuntamento do povo de Deus. Essa decisão, ela não é tomada todo sábado à noite, não. Ela foi tomada no dia da nossa conversão. A gente precisa entender isso. Vamos caminhando para o fim, queridos. Nós vimos o Éden, nós vimos o Éden, o descanso, nós vimos a perda do descanso, nós vimos um dia que foi reservado para nos lembrar que existe uma restauração, a única forma de nós sermos restaurados. Nós temos o descanso encarnado no nosso meio, que é Jesus Cristo, e a consumação, a restauração plena desse descanso, dessa paz que foi perdida a Jerusalém do alto. Queridos, tendo esse correto entendimento dessa estrutura do descanso perdido, do ensino de Deus e da vinda do próprio Deus, Ele mesmo sendo o descanso, como nós lemos aqui, nós podemos entender o que está acontecendo ali na igreja quando a gente se reúne no dia do Senhor. Essa reunião do povo de Deus, as orações, o povo da aliança, a promessa bendita daquilo que Deus disse e Ele não pode mentir. Já é agora que esse descanso vai sendo restaurado. E olha que maravilha, a plenitude dos tempos quando Cristo vem, até esse dia, o dia que foi escolhido para carregar esse símbolo dessa realidade para a qual o símbolo aponta, né, é o 7º dia. Mas para nos proteger de idolatria e para demonstrar com firmeza e com vigor que não é o dia que salva, mas é a realidade do entendimento que nós temos e para onde isso aponta. Deus muda do 7º dia para o 1º, para o domingo, destruindo assim, queridos, qualquer presunção carnal de que são dias que são considerados, né, como eu já falei aqui, por exemplo, dos adventistas, né, que colocam a condição, não precisa ser sábado, porque senão não funciona. O sangue de Jesus só salva se for no sábado, no domingo não salva, não. Queridos, os principais eventos da era cristã, eles aconteceram para mostrar essa articulação de Deus nessa mudança. E justamente para desvencilhar qualquer tentativa da gente vincular um dia de 24 horas da semana para carregar esse símbolo. Jesus ressuscita, queridos, em João 20, versículo 1, é no dia do Senhor. Jesus aparece aos 10 discípulos, João 20, versículo 19. Jesus aparece aos 11 discípulos, quando Tomé chega, né? João 20, versículo 26. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, isso já foi anunciado lá em Moisés. Vocês vão guardar 7 semanas, mais um dia, para celebrar o Pentecoste. E acontece num domingo. E é nesse domingo que o primeiro sermão é pregado sobre a morte e a ressurreição de Cristo.
Lá em Atos 2,14, 3.000 convertidos ali. Em Troade, os crentes se ajuntavam para adorar no domingo, no dia do Senhor, Atos 27. Paulo instrui os crentes para trazerem as ofertas, as contribuições. Em 1 Coríntios 16:2, perdão aí pelo erro, né? Tá 1 Crônicas, aí não sei de onde é que eu tirei esse R aí. Mas é 1 Coríntios 16:2. Jesus aparece a João em Pátimos. No dia do Senhor, tá lá em Apocalipse 1:10. Todos os grandes eventos do cristianismo são retirados do sétimo dia para ser colocado no primeiro. É a primícia, é a nova criação pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós vivemos uma nova era. Registro dos irmãos, queridos, da igreja primitiva, mostram que eles queriam se desvencilhar do entendimento incorreto de que é um dia que é o suficiente para se relacionar com Deus, de jeito nenhum. Epístola de Barnabé, que ele escreveu no ano 100, já fala do dia do Senhor. Eusébio de Cesareia já também mostra que judeus e gentios observavam o sábado, os judeus, e os gentios o domingo. Mas, irmãos, por favor, a despeito de dia, a despeito se é sábado, se é domingo, eu quero é me ajuntar com a igreja. Eu quero é experimentar a bênção da restauração do Shabá, do descanso de Deus, do sabatom. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, pois sou manso e humilde de coração, e acharei sabatom para a vossa alma. Eu quero é isso. Eu quero que as coisas ordinárias da semana fiquem para a semana, para que eu ache uma ilha, um oásis no meio desse deserto da vida, que é o dia do Senhor, para que eu possa descansar a minha mente, a minha alma e usufruir da promessa de Deus no meio do povo dele, no meio do povo de Cristo, com as pedras vivas que são vocês, a edificação do Senhor. E é isso que ocorre no meio da igreja, nesse dia que a igreja se ajunta para esse descanso. Mas ainda, queridos, mesmo esse domingo que nós guardamos, é um símbolo, é uma sombra, porque ainda resta um descanso para o povo de Deus. A gente vê em Hebreus, eu convido aos queridos aí posteriormente, eu já estou caminhando aqui para o fim, né? Hebreus capítulo 3 e 4 vai mostrar essa transição. A gente não tem tempo de lê-los aqui, né? Mas Deus trata ali a incredulidade e a esperança. É impressionante isso. E aí chega no maravilhoso capítulo 4, versículo 9. Porque ainda resta um descanso para o povo de Deus. Irmãos, o autor aos Hebreus, ele é tão bendito, tão iluminado pelo Espírito Santo, que ele vira e fala assim: se Josué, o grande auxiliar de Moisés e o grande guerreiro que conquistou Jerusalém para o povo, né, tomou a terra prometida, o autor aos Hebreus vira e fala assim: uai, mas se Josué verdadeiramente tivesse dado descanso para o povo, Davi não teria dito posteriormente que ainda resta um descanso para esse povo de Deus. Davi profetizando a Jerusalém do alto. Davi profetizando a restauração, irmãos. Então não é a Jerusalém aqui de baixo, não é essa bagunça que tem aí, né, de Israel contra Hamas, contra que a bagunça que é aquela terra ali. Nem Abraão estava olhando para aquilo, irmãos. Hebreus 11 vai falar isso. Abraão queria Jerusalém do alto, a Jerusalém edificada pelas mãos de Deus. Abraão queria o repouso restaurado. Ah, querido, se a gente tiver o entendimento correto, nós não deixamos de ir no culto um domingo mais. Se a gente acreditar no que Hebreus diz, que os anjos estão ali celebrando conosco o dia do descanso e participando dessa restauração da nossa alma, da diminuição das nossas angústias, das nossas depressões, das nossas aflições. A gente nunca mais pensa em faltar uma celebração, tendo o entendimento correto do quarto mandamento.
Lembra-te do dia do descanso para o santificar. Lembra-te que foi escravo no Egito, do pecado, e que Deus te tirou de lá, com braço estendido e mão forte, e te colocou em marcha para esse repouso, para esse descanso. Essa é a verdadeira realidade. Por fim, queridos, eu queria deixar aqui só mais um texto. Isaías 58, versículos 13 e 14. Isaías é o evangelista do Antigo Testamento, né? Olha o que Isaías diz. Isaías 58, 13 e 14 registra assim: se desviares o pé de profanar o descanso, o dia do Shabá, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao descanso do Senhor deleitoso, e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares de fato, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás de verdade no Senhor. Eu, o Senhor, te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Irmão, no dia que eu li esse texto, eu falei assim, eu quero isso aí. Eu quero cavalgar os altos da terra, eu quero ser sustentado pela herança de Deus. Mas a gente sabe que Deus não está falando aqui de ouro e de prata, e de bens, e de posses. Deus está falando aqui do descanso, da paz, que excede a todo entendimento, que vai guardar o nosso coração e mente em Cristo Jesus. Essa é a motivação do quarto mandamento. Restaurar em nós o Shabá, o repouso, que vai ser plenamente reconstituído naquele glorioso dia. Queridos, Deus abençoe cada lar. Semana que vem nós estamos aí juntos de novo. Um abraço para vocês, viu? Obrigada, Boa pastor. noite, Deus gente. abençoe.